Perfeito. Muito interessante. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais para a gente como é que é esse projeto Direito nas Escolas. Esse é um projeto que ele nasce ali em 2017 e ele vem com a seguinte proposta: que as crianças e adolescentes tivessem uma noção de direito. Não é uma formação acadêmica em direito como é feito numa universidade, até porque aquilo ali já é uma coisa mais a fundo, mas é uma noção. Porque assim, eu não preciso ser médico, mas eu tenho que ter uma noção de biologia, saber pelo menos quais são os tipos sanguíneos, né? Que é um sistema. é, Na época eu aprendi digestivo, agora parece que já é um reformulado para digestório, enfim, respiratório, coisas do tipo. Da mesma forma que eu tenho que ter uma noção de matemática. Então, é essa noção do direito. A busca é a noção do direito. É que a ciência jurídica tivesse uma noção, até para que a gente possa entender, porque muitas vezes a gente escuta no meio de mídia, aconteceu isso. E as pessoas falam assim, não, mas eu não sei o que é, eu estou aqui totalmente alheio. E a pessoa tem o mínimo, para saber que um governo do Estado não é subordinado ao governo federal, como muitos acreditam, que um município também não é subordinado ao Estado, ou seja, que cada um tem a sua autonomia, que judiciário, legislativo, cada um tem o seu papel. Então, a preocupação era muito grande nesse sentido. Era muito grande nesse sentido. E nós fizemos esse projeto, nós chegamos a colocar ele, digamos assim, em prática. Teve um laboratório no orfanato aqui para crianças, orfanato aqui em Jacarepaguá, e também no Centro de Formação da Polícia Militar também teve um laboratório, já eram adolescentes. E o resultado é muito interessante, porque eles começam a participar e começam realmente a desenvolver o que a gente, no direito, chama de raciocínio jurídico, ou seja, começar a trazer o direito para a realidade, isso aqui eu consigo entender juridicamente falando, e começa a tirar esse véu, porque essa ignorância contra o direito também faz a gente acreditar muitas vezes em tudo. Isso é muito complicado. Também tivemos algumas experiências ali de laboratório em sala, e foi bem interessante. Foi um projeto bem interessante que começou em 2007. Atualmente, eu explico depois, mas atualmente ele está parado, com as atividades paradas. Sim, mas na prática, né, como é que esse projeto, que me parece ter um propósito muito interessante, como é que ele se materializa, né? Como é que ele acontece nas escolas? Então, na prática, ele era em sala de aula. No orfanato, ele era em sala de aula. No centro de formação, também em sala de aula. Entretanto, no centro de formação, para atender algumas escolas do interior, salvo engano, Bahia, Minas e Maranhão, tinham escolas que recebiam essa aula em vídeo. A aula era transmitida para eles em vídeo. Então, era como se fosse aqui uma live e era transmitido para essas escolas. E, além das aulas em si, são colocados, alguns pontos foram colocados. Por exemplo, no orfanato, que tive até mais tempo, e eram crianças de 9 a 12 anos, eram crianças mesmo, não eram nem adolescentes. Nós chegamos a fazer simulação de julgamento. Coisas simples, não tinha crime, coisa do tipo, era assim, para dar uma ideia aqui, eu coloquei uma disputa entre interesse público e privado, depois eu coloquei uma questão histórica também, ou seja, resumidamente aqui, só para ilustrar, a desapropriação de um imóvel, eu dividi a turma entre quem ia julgar, quem ia defender a desapropriação, que era para passar uma ponte, e quem ia defender, é, quem ia contra essa desapropriação. Mas aí também eu botei um valor histórico no imóvel para poder ter toda essa discussão. A importância não era ganhar, era convencer, era argumentar. Isso foi bem interessante. Isso foi uma coisa bem interessante, além de até questões de prova, que eu também fiz essa experiência e tive alunos, aí já os alunos do ensino médio, tive alunos que tiveram um desempenho que eu considero alarmante, no bom sentido, a ponto de advogados falar: Leandro, essa questão está muito pesada, essa questão está muito difícil. Os alunos não tem como ter feito isso. Eu falei, fez, e eles realmente tiveram digamos assim, esse desenvolvimento aí que me deixou até espantado nesse sentido. Excelente iniciativa. Eu acho, inclusive, aliás, eu tenho certeza que alguma dessas pessoas, alguns jovens podem ter sido aí, né, nesse processo, podem ter definido ali, né, a vocação dele. Isso é muito interessante
especialmente pelo fato dele já conhecer ali o que o direito representa na vida das pessoas. Agora, qual que é o status desse projeto hoje e como é que as pessoas podem contribuir? Hoje o que, que acontece? Hoje o projeto ele não está funcionando. Por quê? Por vários fatores. Não tem há uma carência de sala de aula para ter uma estrutura. Há uma demanda de tempo mesmo, porque eu também tenho o meu próprio trabalho, tenho a revista, então há uma demanda de tempo que é muito grande. E eu tive que parar, até porque eu estava reformulando, porque se for analisar o livro, né, que foi o que deu origem lá, é a base do projeto, que é homônimo, né, Direito nas Escolas, o livro que nós lançamos em 2017 também, esse livro ele focava no direito constitucional. Só que com o desenrolar das aulas, nós percebemos que outras matérias deveriam ser introduzidas, principalmente direito civil, isso é muito importante para porque é um convívio, né? Relação interpessoal. Mas aí paramos para refazer, porém hoje nós estamos sem essa estrutura. E honestamente, agora aí eu vou fazer uma confissão. Eu também não eu tenho um certo receio de delegar o projeto. Por quê? Porque, infelizmente, as pessoas acabam usando para fazer o proselitismo político. E, por mais que eu me interesse pela questão política e tal, não é um projeto que eu pretenda dar essa roupagem. Claro, uma vez que eu defendo pautas do conservadorismo, eu acabo tendo uma visão mais jurisnaturalista do que jurispositivista. Mas isso vai influenciar no dia a dia. Mas eu tenho medo do proselitismo político, ou seja, delegar um projeto desse, ele acabar se tornando mais nocivo do que benéfico. E isso, eu fui alertado, inclusive, quando eu apresentei esse projeto, eu tive a oportunidade de entregar um livro, apresentar esse projeto para o anterior presidente da República, e ele me alertou para isso. Ele falou: pô, é um excelente projeto, gostei muito, mas cuida para não cair em mãos erradas. Então, aquilo ficou ali, e eu sem viabilidade técnica, né? E tempo pessoal, estrutura para colocar em prática, eu preferi hoje estar parado totalmente as atividades do curso. Porque a revista também toma muito tempo.